Boa noite para vocês, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro do nosso grupo Por uma Mesa Melhor. A partir de agora estamos oficialmente gravando e estamos hoje no nosso segundo encontro do nosso módulo de comportamentos positivos. Olha que coisa bacana, né? Show de bola. Eu não sei se foi eu ou se foi vocês ou se foi a distância mesmo ou se foi porque esse fim de semana foi muito louco, mas parece que faz muito tempo que a gente não se vê. Não sei vocês, eu estava com saudade já. Parece que faz um tempão que a gente conversou sobre os comportamentos positivos. Então, quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos, os irmãos Faria entrando aí também, sejam muito bem-vindos, e desejar boas-vindas especiais à nossa convidada hoje, Dona Marícia, que é mãe da Gil, e hoje estava conversando comigo, e aí a gente convidou ela para participar também. Vai ser um prazer ter todos vocês aqui. Então, gente, a gente está no nosso segundo encontro sobre comportamentos positivos. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Vou tirar a música do Rony que chega, né? Deu por hoje. Vamos lá. Então, Acho que a Dona Marícia saiu sem querer, fi. Saiu, mas não tem problema. Daqui a pouco ela está de volta aí. Então, só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente viu na outra semana, né? Então, a gente começou a falar sobre comportamentos positivos. Vocês estão enxergando a minha tela inteira aí? Então, muito bem. Sim. Então, a gente começou a falar sobre comportamentos positivos, né? Foi super bacana. A gente começou a dar essa ênfase bacana aí sobre esse tema. E a gente descobriu que, na verdade, comportamentos positivos têm a ver com aquilo que nos fornece energia, né? Então, a gente viu que a gente foi conversando sobre o que nos dá energia ao longo de todos os módulos, a nossa alimentação, a água que a gente bebe, as pessoas ao nosso redor, o nosso descanso, os exercícios, a respiração, e a gente se focou, então, em falar nesse módulo sobre a energia que nós somos capazes de nos guiar, né? Então, a gente conversou bastante sobre o que era esse comportamento positivo, que são aqueles comportamentos, aquelas atitudes que nós temos no nosso dia a dia, que são capazes de nos fazer nos aproximar da consciência e nos afastar do sofrimento, nos afastar da ignorância. Falamos um pouco sobre a psicologia positiva, e aí, a partir daí, a gente trouxe um pouquinho sobre o PNL, sobre a proporção corporal, e a gente focou bastante nesse aspecto aqui, nesse ser humaninho aqui, né? Que disse o que para nós? Que embora a gente tenha, assim, um monte de impactos, um monte de influências externas vindo o tempo todo em cima da gente, se nós formos capazes de criar energias internas que saiam de nós e que iluminem, nós seremos capazes de vencer essas energias externas, criando uma blindagem para a gente. Então, independente daquilo que chegue, porque sempre, o tempo todo, todos os dias vão chegar coisas, vão chegar informações, vão chegar impactos do lado de fora. Independente do que chega, se a nossa energia for boa, se a nossa energia for forte, nós somos capazes de blindar isso. E aí a gente discutiu bastante um pouco sobre essa teoria, né? Dizendo que, na verdade, não são as circunstâncias que têm que definir como nós nos sentimos, são as nossas escolhas. Então, nós temos que escolher estar bem, nós temos que escolher estar felizes para que, constantemente, dia após dia, a gente tenha a força necessária para vencer essas circunstâncias externas que sempre vão estar nos impactando. A gente deu o exemplo do Viktor Frankl, que estava no campo de concentração, mas os exemplos são múltiplos. E aí a gente conversou que essa energia ela é construída exatamente através das nossas atitudes. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço e o que eu falo. E aí, a partir daí, a gente chegou à conclusão de que tudo que eu faço, tudo que eu vejo, tudo que eu consumo, tudo que eu assisto, as aulas que eu vejo, os filmes, os livros, as palavras que eu falo, se eu falo palavrão, se eu não falo, se eu uso palavras de amor ou se eu uso palavras de ódio, né? A maneira como eu me porto, a maneira como eu arrumo o meu ambiente, o Feng Shui, as minhas atitudes, as emoções, os meus pensamentos, como tudo isso é imensamente capaz de impactar a nossa energia. Tudo bem até aqui? A gente parou aí.
E aí a gente deu para vocês a proposta de começar a tentar trabalhar nesse próximo mês os comportamentos positivos. Oi, Cláudio, boa noite, seja muito bem-vinda. Agora que eu abri aqui, que eu vi. Ah, Clarinha também chegou aí. Boa noite, Clarinha, seja muito bem-vinda. Muito bem. E aí a gente fez essa proposta para vocês, de alguns exercícios, né? De 7 exercícios que a gente podia tentar colocar em prática. Praticar o silêncio, não julgar, vigiar, aceitar, fortalecer os sonhos, a doação e a meditação, né? A nossa proposta hoje é avançar um pouco nesse conteúdo, num tema que começa hoje e termina só no próximo encontro, porque é um tema extremamente denso, mas que é extremamente bacana da gente conversar, tá bom? A gente começou a conversar lá no grupo sobre como foi tentar realizar essas atividades, né? E o pessoal já foi trazendo aí que foi difícil, que foi complicado, mas o que me deixa muito feliz é que se foi difícil, significa que vocês tentaram, né? Porque se vocês tivessem falado, nem sei porque eu não tentei, teria me deixado mais chateado. Mas quando a gente realmente se expõe a essa situação, se deixa disponível a praticar essas coisas, a gente já começa a tirar benefícios sobre isso. Então, se mais alguém quiser falar alguma coisa sobre esse aspecto antes da gente seguir para o tema de hoje, esse é o momento. Fique à vontade. Eu queria falar uma coisa, Léo. Fala, Gil. Quando eu vi que eu precisava fazer essas práticas, foi o que meio... Eu postei até lá no grupo, né? Que eu fiz um cantinho aqui, ó. Porque eu vi que eu não tinha um lugar na casa para eu fazer nada disso. Eu não conseguia fazer nada disso. E aí, para eu conseguir fazer qualquer coisa dessas, até mesmo praticar o silêncio, eu não conseguia fazer em lugar nenhum, assim, na minha casa. Porque eu vi que eu precisava parar. E aqui, eu tô aqui, esse aqui é onde eu trabalho, tá? Uhum. E apesar de ser muito perto, não é recomendado, né? Porque aqui eu me estresso e ali eu... Eu tentei pensar, cara, calma, eu vou tentar fazer isso aqui agora, ver se funciona, ter esse cantinho aí, para poder fazer alguma dessas coisas. Então, tipo, silêncio e a parte de meditação e aceitação, eu já fiz um pouquinho nesse espaço. Eu também vi que é um bom espaço para ler algumas coisas, sabe? Então, eu coloquei alguns livrinhos de mensagens curtas e coisinhas assim, de tipo, só sento, leio e vou embora, entendeu? Então, já me ajudou ter esse cantinho. Então, assim, posso não ter conseguido fazer tudo, mas já fiz esse espaço, então já tá bom, sabe? Com certeza. Gil, isso que você falou é um negócio tão bacana, porque cada um de nós, a gente se instrumentaliza de uma forma para conseguir chegar nos objetivos que a gente almeja, né? No nosso caso aqui, a gente está falando de comportamentos positivos, não julgar o outro, praticar o silêncio, fazer o bem, fazer boas ações, meditar, né? Tudo isso. E todas essas práticas são realmente muito difíceis. Então, quando a gente consegue criar instrumentos que nos auxiliam nesse processo, é muito bacana. E uma coisa que eu bato muito na tecla, gente, é que nada disso, principalmente a meditação, não precisa de um ritual. A gente tem muita a impressão de que a meditação ela precisa ser algo ritualístico, que eu preciso tirar 1 hora do meu dia, acender um incenso e fazer todas as minhas velas para fazer a minha meditação. Não precisa, ela pode ser em qualquer momento. Porém, às vezes, criar esse espaço ritual no seu dia é algo que ajuda muito a manter essa disciplina. Então, acho que esse passo que você deu, Gil, é super bacana. E é super legal que você compartilhou com a gente no grupo, porque às vezes dá até um incentivo de outras pessoas também fazerem, né? Você criou um pequeno tokonoma aí, você criou um pequeno espaço onde onde o seu ambiente de autocultivo, é o seu ambiente para suas leituras, é o seu ambiente para praticar o silêncio, para praticar a sua meditação, as suas práticas de Qigong, né? Então, não significa que só de fazer esse ambiente você vai automaticamente fazer isso, mas é muito legal porque te estimula, te incentiva, né? E talvez não funcione para todas as pessoas, mas é muito legal quando a gente vê esses exemplos em outras pessoas que nos ajudam a, putz, será que se eu fizer isso, talvez não funcione para mim também, né? E assim por diante. Então é super bacana isso que você colocou aí. Agora, eu não tinha visto na foto, mas eu tô vendo que você pôs também um negocinho dos chakras ali, né? Sensacional. Muito legal. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Muito bem, gente.
Legal. Mais alguém? Podemos seguir? Mais alguém quer falar alguma coisa agora no começo? Só uma coisinha. Fale, dona Isilda. Eu achei sensacional o que a Gil fez, e porque eu acho que é importante, sim, ter um cantinho, né? Um cantinho lá onde você vai se encontrar com você mesmo. É sensacional. Então, eu acho que é muito legal, Gil. Foi uma gracinha, achei lindo, tá apoiado. Sensacional. Eu tinha mandado o meu há pouco tempo para vocês aqui em Botucatu também, né? Daqui a pouco vai ter que mudar para São Paulo, né? O meu cantinho, mas é isso aí, é importantíssimo. Uma coisa que é muito legal, Gil, caso você queira, a gente vai falar sobre Feng Shui, tá? No dia 22, a gente ainda tá vendo como que isso vai acontecer, mas uma coisa que é muito legal é você colocar uma frase aí, uma frase que te motive na parede, seja um adesivo, seja algo escrito, ou às vezes não precisa ser uma frase, pode ser uma imagem também, e funciona super bem. É super legal. Fala, Silvia, Renato ou Clara, não sei. Na aula que a gente vai ter sobre... Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite. Isso que o senhor falou da frase, de ter uma imagem, algo que simbolize esse momento de reflexão dela, vai ser falado na aula que a gente vai ter sobre o Feng Shui. E é muito interessante, é realmente muito importante, é muito legal. Vocês vão curtir bastante, porque vai abrir a mente para essa possibilidade de criar um cantinho para você se apaziguar, você conversar com você mesmo. Então vai ser muito legal, gente. Isso é definitivamente um comportamento positivo, né? Então estamos colocando em prática aí a nossa essência do comportamento positivo. E hoje, gente, o que a gente vai conversar é sobre uma base teórica extremamente importante para o comportamento positivo, mas mais do que isso, para todo o movimento do autocultivo, tá? É uma base teórica muito forte, muito intensa, que provavelmente a gente não vai conseguir terminar de falar hoje, mas não tem problema. Tem tudo a ver com o tema do encontro seguinte que o Matheus vai estar comandando, e acho que a gente vai conseguir puxar bem esses links aí, tá? O que eu pretendo falar com vocês hoje, se vocês olharem aí no capítulo que a gente deu para vocês, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre as 4 nobres verdades do budismo. The Four Noble Truths, né? Há algumas pessoas que diriam que isso aqui é muito básico, que isso aqui é muito simples, tá? Mas eu acho que é um ponto importantíssimo para a gente começar a trabalhar, tá? Eu gostaria que vocês entendessem que a nossa intenção hoje aqui não é, em primeiro lugar, evangelizar ninguém com o budismo, né? Então, não estamos aqui para catequizar ninguém, até porque eu não sou budista também, né? Então, não é essa a ideia, tá? A nossa ideia é trazer aqui pilares teóricos que possam nos auxiliar na obtenção dos comportamentos positivos, tá? Na obtenção do autocultivo. E que vão ter tudo a ver depois com o nosso próximo módulo, que é o módulo de espiritualidade. Bacana? Qual que é a minha intenção aqui hoje? Eu não vou entrar em níveis esotéricos, em níveis espirituais, assim, digamos, em níveis sobrenaturais do budismo, que também existem, tá bom, gente? Metafísicos. Metafísicos, exato, tá? A nossa ideia não é essa, porque também existe isso, tá? A gente já falou, por exemplo, para vocês do Bodhisattva Avalokiteshvara, né? A gente já falou sobre reencarnação, a gente já falou sobre karma. A gente pode encontrar isso de uma forma muito profunda no futuro, tá? Só que aí eu acho que a gente teria que fazer um módulo inteiro só de budismo, para a gente estudar uma coisa bem profunda e bem legal nesse aspecto. Só que aqui a gente vai apresentar para vocês a grande base do budismo. Onde nasceu toda essa ideia, por que nasceu e como a gente consegue aplicar esses conceitos na nossa vida prática cotidiana. E talvez isso facilite vocês de aplicar aquelas 7 coisas de segunda a domingo que a gente propôs para vocês. Talvez dificulte, mas talvez facilite, né? Então a gente espera que facilite, tá? Mais uma vez, mas eu tenho uma religião X ou Y, não importa. O que a gente está falando aqui é sobre a comparação de como o budismo ensina isso e como a psicologia moderna, como a terapia cognitivo-comportamental e outras linhas teóricas da psicologia atual conseguem trabalhar esse aspecto. Beleza? Então, antes da gente falar sobre as 4 nobres verdades propriamente ditas, eu acho muito legal a gente conhecer muito brevemente
do que se trata o budismo, tá? O budismo foi fundado por um príncipe, o príncipe Siddhartha Gautama, que era, como já disse, muito rico, era da realeza, né, da Índia. Então, ele era príncipe, ele vivia dentro do palácio, sob uma realidade que não era verdadeira para quase ninguém na Índia, né? Ele vivia numa extrema luxúria, com muito ouro, muito dinheiro, muita comida e muitos excessos, né? Criados e tudo mais. E quando aquilo não era uma realidade na Índia, na população da Índia, até hoje não é, né? A gente sabe disso. Só que uma coisa que incomodava muito o príncipe Siddhartha é que mesmo com tudo aquilo ele se sentia extremamente angustiado, né? Então ele tinha muita angústia, ele não se sentia feliz, mesmo com todo aquele processo, mesmo com tudo aquilo que ele tinha materialmente, fisicamente, ele sentia que faltava algo. Então um dia ele decide abandonar o castelo, abandonar o posto de príncipe e encontrar a humanidade, a população indiana. E dentro da população indiana ele encontra o sofrimento. Ele percebe como o sofrimento é algo inerente à vida humana. Como todos nós sofremos. Porque o sofrimento acontece na nossa vida, de diversas formas, né? E ele se engaja em um nível a acabar com isso, que ele decide que o trabalho da vida dele seria extinguir o sofrimento humano. Nesse momento, o príncipe Siddhartha, ele se imerge, ele entra em imersão nas práticas ascetas, né? E para quem não conhece, essas práticas são práticas extremamente céticas e práticas extremamente radicais, né? Então, durante esse período, o príncipe Siddhartha se alimenta apenas de pequenas quantidades de vegetais, gotas de orvalho, ele realmente fica muito enfraquecido, muito fraco, e meditações muito longas, por longos períodos, né? E quando ele já está numa situação bem deplorável, assim, com o corpo cheio de feridas mesmo, de ficar nas posições, o corpo bem fraco, desnutrido e tudo mais, um dia ele está meditando sob a margem de um lago e ele escuta um professor de música conversando com a sua aluna dentro do barco. E aí dentro do barco o professor diz o seguinte para a aluna: se a corda estiver muito frouxa, ela não produz som. E se ela estiver muito tensa, ela arrebenta. E nesse momento, Siddhartha Gautama se ilumina e se torna Buda, né? E é nesse momento que ele atinge a iluminação e encontra todo o arcabouço teórico que, dali para adiante, seria o Dharma, seria o budismo, né? O que eu acho muito importante a gente falar é que, lembra do nosso primeiro módulo? Lembra do nosso primeiro módulo lá? Módulo introdutório, antes da nutrição integral, módulo introdutório. O segundo encontro do primeiro módulo foi sobre o pensamento chinês. Eu li com vocês um texto chatíssimo, mas muito bom, do Dr. Pei Mini, que falava que era o Kung Fu para filósofos. E a gente falou que dentro do pensamento chinês não importa muito se as coisas realmente aconteceram ou por que aconteceram, né? A ideia é entender como isso impacta na nossa vida. Então, não importa se isso aconteceu de fato ou não, e não importa se Buda realmente era iluminado ou não, ou o que ele diz, se é verdade ou não, não importa. O nosso grande julgamento aqui não é um julgamento de valor no sentido de, nossa, será que Buda era realmente um ser diferenciado, iluminado e ele tinha poderes? Ou Jesus Cristo era uma pessoa fantástica? Não, nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo é pegar as falas que são atribuídas a ele, que nós nem sabemos se realmente são dele ou não, mas não importa, né? E estudar isso, estudar esses princípios, tá? Oi, pai, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente não vai ficar julgando aqui se isso é real ou não, porque para o pensamento chinês isso não importa. Lembra? Não importa se eu sou a borboleta sonhando que sou humano ou se eu sou humano sonhando ser borboleta. O que importa é que as coisas acontecem. Eu não quero saber por que chove. Entender por que chove dá muito trabalho. Eu quero saber que chove e como que isso impacta na minha vida. Tá bom? E aí, a gente entra nas 4 nobres verdades, que são a teoria básica do budismo. Quem chegou mais cedo, ouviu que a gente estava tocando aqui a música do Rolling Stones, né? I can get no satisfaction, né? E eu não consigo acreditar
não consigo encontrar, na verdade, uma música melhor do que essa para explicar o que é a primeira nobre verdade do budismo, que é dukkha. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse modelinho aqui está exatamente igual no fascículo, no capítulo de vocês que o Matheus preparou, super bonitinho, tá? Dukkha é muitas vezes traduzido como sofrimento, tá? Que foi, inclusive, como a gente traduziu aqui, porque é como a maior parte dos autores traduzem. Porém, dukkha é um pouco mais do que isso. Tem a ver com a nossa incapacidade de estar satisfeito, né? E essa é a primeira nobre verdade, né? Aqui, Buda coloca isso como dogmas, tá, gente? Ele coloca isso como verdades absolutas, nobres verdades. De novo, não nos cabe julgar isso, tá? Porque é uma religião. Então, eles aceitam verdades e assim por diante. Como nós não somos adeptos dessa religião, a gente está só estudando aquilo que eles trazem para a gente conseguir aplicar algo na nossa vida. E da onde vem esse sofrimento? Da onde vem? Buda diz basicamente o seguinte, na primeira nobre verdade. A primeira nobre verdade é uma notícia ruim. Olha, o sofrimento é inerente ao ser humano, né? Então, basicamente, ele diz isso, que existe o sofrimento. Ele diz, a natureza do ser humano é sofrer, né? A vida é sofrimento. Só que não é exatamente sofrimento, entende? Por isso que eu não gosto muito dessa tradução. Por isso que só que não dá para descrever em palavras, uma palavra só, em português, muito mais fácil disso. Mas essa insatisfação, essa incapacidade de estar satisfeito. I can get no satisfaction, sabe? Do Rolling Stones. I can get no... Né? Por quê? Da onde que vem isso? Porque, assim, dizer para nós que viver que a vida é um sofrimento é um pouco pesado, né? Todo mundo já teve momentos de sofrimento, mas todo mundo já teve momentos felizes também. Todo mundo já teve momentos muito bons. Então, a vida não se resume a sofrimento. Mas eu consigo acreditar um pouco mais que talvez a vida se resuma a constante insatisfação, né? A gente está constantemente buscando por algo novo. Onde que eu quero chegar? A gente vive de uma maneira que constantemente a gente busca por um resultado e quando esse resultado chega, a gente já quer encontrar o próximo resultado, né? Isso é muito natural de nós, né? Eu falo assim, eu quero muito trocar de carro. Trocar de carro é algo importante para mim. Eu quero um carro novo. Aí você vai lá, compra o carro novo. E você fica muito feliz que você conseguiu comprar o carro novo. Olha que coisa fantástica. Mas aquela sensação é efêmera. Ela dura pouco, ela é impermanente. Porque logo você quer trocar de carro de novo. Entende? Né? Eu quero muito... Eu vou dar um outro exemplo que talvez seja um pouco mais palpável para todos nós. Tá? Eu quero muito comer o bolo da Ludmilla. Né? Ai, que delícia, né? Todo mundo comeu lá no nosso... A torta da Ludmilla lá no nosso negócio. Eu quero muito comer aquele doce que me traz uma felicidade muito grande. E quando você tem a vontade de comer aquele doce, realmente, aquilo te traz uma sensação de prazer. E você vai lá, come, e aquilo realmente te dá prazer, sim ou não? É bom comer o doce, não é verdade? Hoje eu comi e estava muito bom, inclusive. Exato. Só que, vamos lá, Clara, então, você comeu o que hoje? Bolo da sua mãe? Sim, de leite ninho com morango. Ai, que delícia. E te deu prazer naquele momento, certo? Muito. E agora, nesse momento, você sente aquele prazer ou já acabou? Já acabou. Já Só acabou. agora que eu lembrei, deu um pouquinho de prazer, mas não é igual. Sensacional. Você pegou, você falou exatamente o que eu queria. Então, nós estamos condicionados, a nossa natureza está condicionada a entender esses prazeres e querer que esses prazeres aconteçam, por mais que esses prazeres sejam efêmeros, por mais que esses prazeres sejam breves, acabem muito brevemente. E por que isso acontece? Tem várias linhas que tentam explicar isso, tá? Buda só apresenta isso, tá? Dukkha. Mas, quando a gente vai para a linha da psicologia modernista, é muito interessante pensar nisso. Porque vamos parar para pensar na nossa evolução, na seleção natural do Darwin, né? Então, uma espécie que sobrevive é uma espécie que consegue passar os seus genes adiante, sim ou não?
para uma espécie passar os seus genes adiante, o que ela tem que fazer? Ela tem que sobreviver e ela tem que passar os genes adiante. Então, ela tem que fazer, basicamente, comer e reproduzir. Certo? É isso que uma espécie precisa fazer. Então, como que a evolução encontra... Falando assim, parece que a evolução é uma pessoa, né? Que, não é isso, né? Mas como que a pressão seletiva da evolução encontra um caminho para que isso aconteça? Ele faz com que situações que sejam essenciais, que sejam extremamente necessárias para que a gente sobreviva e passe os nossos genes adiante, sejam prazerosas. Faz sentido isso? Acho que faz muito sentido, né? Então, você tem que reproduzir, né? Você tem que passar os seus genes adiante, então, fazer sexo é prazeroso. Você tem que sobreviver, então, comer é prazeroso, te dá energia, né? E até dá pra gente pensar em outros momentos assim, né? Por que comer açúcar é tão bom, né? Por que comer gordura é tão bom? Porque, se a gente for parar para pensar nessa pressão seletiva lá atrás, isso era o açúcar era fruta, né? O açúcar, a gordura eram as castanhas, eram as coisas que realmente nos nutriam. Hoje em dia não existia fast food, né? Hoje em dia essa comida ela vem com toda uma outra carga, né? Mas pelo valor calórico, né, Léo? Exato. Você pegar proporcionalmente da gordura. Exatamente. Muda completamente em relação àquela época, né? Fala, não sei se é minha mãe, se é meu pai, se é a Clara. E assim como as coisas que são nocivas, elas causam dor, senão o nosso corpo não ia entender que aquilo é nocivo, né? O nosso corpo envia sinais de coisas que são boas, a gente precisa fazer, e o que é ruim dói, então a gente não pode fazer, né? O nosso corpo, a evolução funciona dessa maneira inteligente. Perfeito. Isso que você falou é muito legal. Fala, pai. Léo, não sei se foi falado ou não, eu cheguei atrasado, desculpa. Tem problema. E também não sei se vai falar. Você está falando em prazer momentâneo, né? E aí, a Clara, você comentou que ela comeu um bolo e ela sentiu um prazer momentâneo, depois ela não sentia mais prazer, mas depois que ela lembrou, ela sentiu o prazer de novo. Você vai falar de quando a gente tem um prazer momentâneo, mas depois tem um arrependimento? Vou falar. Isso é muito legal também. Então, por que isso acontece? E aí eu acho que tem a ver, a sua fala, pai, tem até a ver um pouco com a Clara está falando também. Quando a gente olha para essa evolução, é natural que a gente pense dessa forma, né? Por que isso acontece? Imagina que você é um macaquinho. Alguns de vocês já devem ter ouvido essa fala, porque eu falo muito isso. Mas imagina que você é um macaquinho e que você avista lá de longe, na floresta, uma árvore, né? E aí você avista nessa árvore uma fruta. E aí, o que o seu corpo precisa te fazer? O seu corpo, ele te libera uma intensa carga de prazer para que você tenha vontade, para que você tenha motivação para ir buscar a fruta. Porque se você não tiver motivação, você não vai atrás da fruta, entende? A fruta está longe, você tem que buscar isso longe. Então, se você não tiver uma força de vontade, se você não sentir um prazer antes, você não tem motivação para fazer. Quando você come a fruta, aí você chega na árvore, você gasta a sua energia. Quando você come a fruta, aquilo é bom, é gostoso. Mas é ok. Já passaram por isso? Quando você olha na vitrine da padaria, aquele doce maravilhoso que você ama, cada um pensa no seu aí, né? Para mim é aquela bomba de chocolate branco, ai que delícia, né? Quando você olha para aquele doce maravilhoso, você já comecei a salivar, que nem a Clara falou aí. Eu lembrei do bolo e isso me trouxe um prazer momentâneo. Você começa a salivar naquele momento, quando você come, ok. Não acontece isso com frequência? É bom, né? Ninguém está falando que é ruim. É bom, mas assim, o prazer de antes foi mais gostoso do que o prazer daquele momento. Faz sentido isso? E por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque se o macaquinho comer a fruta e a fruta for tão boa, e aquele prazer for perene, aquele prazer for longo, o que vai acontecer é que ele nunca mais vai comer de novo. Ele nunca mais vai querer comer. Se ele sentir aquele prazer para sempre, ele não come mais. Então, ele precisa ter essa sensação de que quando eu olho longe, eu preciso ter motivação para ir.
Quando eu já comi, eu não preciso mais ter esse prazer. Já foi. Já fiz o que eu precisava. Eu preciso daqui a pouco sentir fome de novo. Agora pensa na situação mais drástica, que o macaquinho vai atrás da fruta, ele chega na árvore e quando ele chega lá não era fruta. Ele se enganou. Era uma pinha. Só que parecia muito que era uma fruta. E ele foi até lá e era uma pinha. O que acontece? Ou quando você olha aquele doce gostoso e aí você dá a primeira mordida e tá horrível, tá estragado, tá azedo. O que acontece? Frustração. Vem a sensação da frustração. Vem a sensação exatamente que meu pai perguntou antes, da decepção. E por que isso é necessário, evolutivamente falando? Para o macaquinho aprender que toda vez que ele ver aquela fruta que ele achava que era uma fruta, mas que não era uma fruta, ele não ir. Vocês entendem como faz sentido dentro do aspecto evolutivo? Tem uma certa lógica. É uma lógica de sobrevivência. Só que quando a gente ultrapassa essa sensação, quando a gente ultrapassa essa nossa incapacidade de estar satisfeito, ou seja, todo o prazer que a gente tem, ele logo passa, todo o prazer que a gente tem, ele logo ele é volátil, ele vai embora, isso para nós gera sofrimento. Isso para nós gera dor, gera desgosto, gera angústia. A seleção natural, a pressão seletiva, está pouco se lixando se você está sofrendo ou não. Ela quer que você sobreviva e que você passe seus genes. Nós, como seres humanos racionais, estamos muito mais interessados em ser felizes do que passar os nossos genes adiante. Não que passar os genes adiante não seja importante, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A gente tem um interesse grande em buscar essa felicidade. E o que acontece é que toda vez que a gente encontra o prazer, a gente confunde esse prazer achando que esse prazer vai nos dar felicidade, mas ele rapidamente some. Isso vale para tudo. Vale para o carro que você quer comprar e que quando você chega lá, nossa, agora eu tenho carro. Nossa, mas eu já quero outro. Vale para a mulher que você quer namorar e aí você fica a vida inteira atrás dela. Quando você finalmente consegue namorar ela, o que você faz? Já quero outra. Ou o rapazinho, né? Tanto faz. Vale para você querer estudar muito para uma prova, quando você chega você vai lá, tira o seu 9 e se frustra porque você não tirou 10, enfim. Entende? Então, esse prazer momentâneo, ele é a natureza do sofrimento. Isso é dukkha. É essa nossa incapacidade de estar saciado. É a nossa incapacidade de encontrar a felicidade dentro... É a incapacidade de encontrar a felicidade nas coisas externas, porque a gente é insatisfeito. Só que aí, o que Buda fala? Ele dá a primeira má notícia, né? Primeira nobre verdade. O sofrimento existe. O sofrimento é inerente ao ser humano. E aí ele dá a segunda notícia, que é a segunda nobre verdade, que é uma notícia boa, que é a origem do sofrimento é samudaya. Né? Então, o que ele está falando aqui para a gente? Samudaya poderia ser traduzido de várias formas, tá? Alguns traduzem como sede, ou como ambição, como apego. Basicamente, o que ele está dizendo para a gente aqui é o seguinte: o sofrimento existe. A natureza do sofrimento é dukkha. Mas samudaya é a origem desse sofrimento. Por que nós sentimos esse sofrimento? Exatamente pelo fato de que nós estamos apegados, de que nós estamos sedentos, de que nós estamos ambiciosamente tentando buscar coisas ao invés de nos conhecermos, né? A ideia básica desse processo é o seguinte: por que quando você... Vamos dar um exemplo pequeno, vai. Por que quando você perde um celular, você fica triste? Porque tinha história sua dentro dele. Exato. Você gastou dinheiro, você gastou
tempo, você tinha fotos, você tinha um monte de coisas ali, não é? E aí você, exatamente porque aquilo era importante para você, você estar com ausência daquilo te torna, faz a perda daquilo ser dolorida. Tudo bem? Certo? Imagina numa possibilidade remota, muito longe, né, muito distante, em que nós conseguíssemos nos aproveitar do celular, utilizar os benefícios que ele tem, porém não ser dependentes dele. Não ser dependentes que aquelas coisas que ali estão nos façam felizes. Consegue imaginar essa situação, não? Mas veja bem, se não fosse o celular, nós não estaríamos aqui agora. Verdade. Mas não muda o que eu disse. Estamos usando ele, mas não dependemos dele. Consegue imaginar essa situação? Difícil, né? Por quê? Por que é difícil? Porque nós estamos nós somos intimamente ensinados de que aquilo que o nosso ambiente externo nos proporciona é real. Quando, na verdade, tudo aquilo que vem de fora são somente estímulos que deveriam, em certo nível, ficar do lado de fora. Não deveriam ser capazes de nos impactar internamente. Vocês vão entender o que eu estou falando. Espera aí. Eu vou pôr uma imagem para vocês. Eu quero que vocês batam o olho, tá bom? Sem pensar muito. São 3 figuras, sem pensar muito. E eu quero que vocês falem o que vocês enxergam nessas figuras, tá bom? Todo mundo conseguiu ver? Rápido. Mas eu também vi outras coisas também. Eu vi uma cobra, um machado e um jacaré. Uma cobra, um machado e um jacaré? É. Alguém mais viu isso ou viu alguma coisa diferente? Eu vi uma panela em vez de uma corda. Eu vi uma panela. Esquilo e a panela. Um Eu vi uma esquilo, corda. uma corda, uma panela. Eu vi uma corda, uma panela e um tronco. Um tronco? Nossa, um tronco. O jacaré virou um tronco. Um tronco de árvore, sabe? Um tronco. Vou pegar pra gente. Vou mostrar aqui para vocês, senão vocês não vão prestar mais atenção no que eu tô falando. Ó, vê se dá para enxergar aqui, ó. Se você falar que isso é um esquilo, os olhinhos estão aqui, o nariz, os bracinhos e o rabo, ó. Agora, se for um jacaré, os olhos estão aqui, aqui é o nariz, aqui é a boca com os dentes. Percebe? Aqui a corda ou a cobra, e aqui pode ser um machado, ou se você olhar com a perspectiva 3D, pode ser uma panela. Eu já tinha mostrado essa imagem para algumas pessoas também, mas por que eu gosto dessa imagem? Sendo que tem tantas outras assim, né? Vocês conseguiram enxergar a outra coisa que vocês não tinham visto? Por que eu gosto dessa imagem aí específica? Eu vi o esquilinho agora, eu vi a panela e vi a corda depois que o senhor falou. Legal. Porque essa imagem foi utilizada num estudo científico, tá? Então, a gente tem um monte de coisas aí, né? Tem um monte de outras possibilidades. Toda hora tá na internet aí, ilusão de ótica, esse monte de coisa, não tem problema. Mas eu gosto de usar essa imagem, e eu já repeti para algumas pessoas essa imagem, exatamente porque ela foi utilizada no estudo científico. Como é que foi feito esse estudo científico? Eles comparavam as pessoas vendo e usando música, né? Então, eles colocaram, um grupo via sem música, o outro grupo via com música,
um grupo via sem música nenhuma, perdão, o outro grupo via com uma música feliz e o outro grupo via com uma música de terror, né? O grupo com música feliz e sem música quase não teve diferença estatística. Mas o grupo que ouvia com música de terror quase tinha unanimidade via uma cobra, um machado e um jacaré, né? Por quê? Porque quando a gente tinha essa música de terror aí amedrontando esses seres humanos, eles tendiam a ver coisas perigosas naquela imagem, né? Por que isso acontece? Comigo acontece que eu estou sempre em guarda, estou sempre atento, entendeu? Estou sempre ligado no perigo. Rei! Que mais? E por que você está assim? Eu falei para a Denise, eu sou pilhado, Denise. Lembra hoje, Denise? Eu estou pilhado. Fala, Cláudio. Uma autoanálise que eu já fiz muitas vezes eu ando medo, insegurança, falta de controle, assim. Eu estou sempre alerta. Interessante isso. Interessante. Tem a ver com o que a gente vai falar. Mas por que quando a gente ouve a música, isso faz a gente ver a visão mais perigosa? Fala. Porque nós somos como uma peneira. A gente, de maneira inconsciente, absorve todos os estímulos que estão ao nosso redor. E se a gente não cria consciência sobre isso, é a mesma coisa do celular. A gente, às vezes, passa o dia inteiro consumindo uma variedade de conteúdos e, às vezes, uma série de vídeos que estão falando sobre tragédias, alguns vídeos estão falando besteira, e a gente acha que não, mas aquilo tudo está entrando na nossa mente de maneira inconsciente. E não é só o vídeo que você está vendo no celular, é o que você vê na TV, é o que você vê na rua, e todos esses estímulos, eles entram se a gente não barra. A gente é uma peneira sem querer, a gente não percebe, mas a gente absorve tudo o tempo todo. E às vezes a gente se encontra num dia super estressados e a gente não entende por que a gente está daquele jeito. Às vezes a gente teve contato com um estímulo que não tinha nada a ver com a nossa vida, foi na vida de outra pessoa e a gente pegou aquilo pra gente sem saber. Eu acho que tem a ver com isso. Vocês entenderam o que ela falou? E por que isso é importante? Fala, dona Marisa. Libera o microfone aí, mãe. Tem que liberar o microfone, aperta o botãozinho. Agora foi. Porque tudo isso modifica a nossa forma de ser, de agir, de falar. Está tudo ligado. Muitas vezes nós vamos como fosse uma boiada. A maioria das vezes não pensamos. Então aquilo vem, bate e você vai. Aí quando você já está lá no meio afogado, você pensa o que aconteceu. E aí achar o nó é difícil. É exatamente isso. Nós vivemos, gente, numa verdadeira bolha de ilusão. Não sei se vocês já viram isso, mas budista ama o Matrix. Quem é budista ama o filme Matrix. Por quê? Porque é um verdadeiro simbolismo. Não que a gente viva numa Matrix, tá? Igual no filme. Mas é uma alegoria, é um simbolismo muito grande para que a nossa capacidade de receber informações, ela é extremamente enviesada. E isso, mais uma vez, quando a gente para para pensar na evolução natural, na psicologia modernista, faz sentido, tá? Faz sentido. Por quê? Para a psicologia, para a pressão seletiva, para a seleção natural, o que você precisa é sobreviver e passar os seus genes. Então, o que é mais válido? Você ver uma corda e achar que é uma cobra? Ou você ver uma cobra e achar que é uma corda? Você entende? O nosso cérebro ele foi programado para ter essa visão. Essa é uma visão protetora. É exatamente o que meu pai perguntou. Por que às vezes a gente encontra uma situação e a gente se frustra com ela?
Essa visão frente à pressão seletiva, frente à seleção natural, ela olha para a gente, ela faz para a gente de uma maneira protetora. Eu vou dar um exemplo mais palpável. Já aconteceu de você estar atravessando a rua e ouvir uma buzina e se assustar? Achando que o carro ia te atropelar? Aí quando você olha não tem carro nenhum, a buzina era de outro lugar? Aí você fala, nossa, mas eu ouvi a buzina aqui. Parecia que o carro estava me atropelando. Por que o seu cérebro te enganou? Por que o seu cérebro fez você ouvir a buzina aqui e não lá? Porque é mais válido você estar protegido do carro do que o contrário, do que a buzina ser aqui e você não ouvir e ser atropelado. Então, o nosso cérebro, ele protege a gente, ele cria essa conexão falsa, ele cria essas falsas ilusões para a gente com o intuito de nos proteger. Com o intuito de nos proteger. Porém, isso faz com que a nossa visão de mundo seja filtrada. A gente não vê o mundo da forma como ele realmente é. A gente não vê a natureza das pessoas como ela realmente é. A gente vê o mundo através do nosso ego. E o ego é importante? É. Ele que nos protege. Ele que faz a gente querer sobreviver. Se eu não tivesse ego nenhum, eu me jogava no meio da rua. É o ego que me faz querer sobreviver. Porém, quando esse ego esconde de mim o que verdadeiramente está acontecendo, ele é capaz de me causar sofrimentos por coisas que não são reais. E aí é que entra o suprassumo do bagaço. Por que a gente sofre? Que é a terceira nobre verdade, né? Por que a gente sofre? A origem do sofrimento é dukkha, é a nossa incapacidade de encontrar satisfação. E samudaya é como esse sofrimento se coloca. Então, por que a gente sente esse sofrimento? Exatamente pelo fato de que, quando uma situação nos impacta, essa situação per se, ela é uma situação que não deveria ter carga boa ou ruim. Só que a interpretação que o nosso ego faz, a interpretação que o nosso filtro faz, a depender da nossa moral, da nossa ética, da nossa criação, dos nossos valores, da nossa história, ela faz a gente filtrar aquilo de uma forma que às vezes nos impacta de maneira negativa. O que eu quero dizer? Vamos voltar, por exemplo, do celular? Você tem uma intensa relação, você tem uma intensa força de conexão com o teu celular. Por quê? Porque ele é importante para você. Você criou um laço com aquele objeto que o tornou importante. Quando você perde o celular, isso lhe gera um sofrimento, porque ele te gera uma falta. Agora, para pensar, esse laço com o celular, essa informação de que o celular é importante para você, é algo real? Ou é algo que o teu ego, o teu externo, a tua maneira de lidar com o mundo criou? Olha para você verdadeiramente agora para dentro. O celular é de fato tão importante assim? Ou não? O que vocês me dizem? Nada, não entendemos nada. Fala, pode falar. Eu acho que para mim ele não é, mas eu faço ele ser. Então, se eu parando para pensar, realmente não é uma coisa tão fundamental em vários aspectos. Só que eu ficar tão nele, eu acabo fazendo ser. Isso, Yas. É exatamente isso. Essa é a essência do negócio. De fato, na realidade, não na ilusão.
na realidade, ele é importante? Não. Na ilusão que você cria, ele é. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Fiz uma prova, fui mal na prova. Reprovei. E aí? Fiz um exame de faixa preta. Reprovei. Como que é isso? Aquele resultado de fato importa? Seja muito sincero, de fato importa ou não? Ah, mas eu reprovei de ano. Era para eu ter passado para o próximo ano e eu não passei. Mas se você não passou, você não precisa fazer de novo? Então por que eu fico triste? Ego. Porque a minha interpretação de mundo, o meu ego, a forma como a gente é criado, a forma como eu fui entendido, a forma como eu fui, o que é o ego, gente? Entendam, o ego não é uma coisa ruim. O ego é a maneira como nós interagimos com o mundo externo. O ego é a nossa película que conecta o seu eu interior com tudo que existe do lado de fora. Então ele é importante, ele te protege. Se não fosse ele, não existiria você. Só que, quando você é iludido por ele, quando você acredita que é aquela sensação, é aquela realidade que ele te colocou que é a verdadeira, você sofre. Vamos pegar o exemplo do Matrix de novo? Como que é o filme do Neo lá, né? Como é que é o nome? O Keanu Reeves, né? Ele percebe que ele está inserido dentro de uma realidade que não é verdadeira. Claro que ali é um exagero, né? Mas é por isso que é uma alegoria, um simbolismo. Não estou falando que nós estamos sendo controlados por robôs, não é nada disso, tá? Mas ele percebe, talvez, né? Não seja. Brincadeira. Ele coloca ali, ele vive dentro de uma realidade que não é verdadeira. E ele escolhe, através do movimento de escolher a pílula lá, né? Ele escolhe abrir mão daquilo que ele é, que o prende nessa realidade verdadeira, para enxergar aquilo que é real. Para enxergar aquilo que de fato acontece, que de fato existe. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a terceira nobre verdade? Qual que é o caminho para se livrar do ego? Qual que é o caminho para deixar de sofrer? Não estou falando que é fácil. Pensando nessa lógica, o que vocês acreditam que é? Pode falar com as palavras de vocês. Fala, dona Marisa. Eu acredito que é um trabalho longo, muito longo. É como fosse aquilo que a gente faz quando é pai. A gente educa os filhos, né? A gente tenta educar os filhos e muitas vezes eles fogem do nosso controle. O ego é a mesma, eu penso ser a mesma coisa. A gente tenta controlar, traz ele para a razão, traz ele para a consciência e tenta controlar. Às vezes consegue, às vezes não. É uma luta de titãs mesmo. É eu comigo mesmo. Eu e eu. Concordo plenamente. Que dá certo, não sei, mas que a gente tenta, quando a gente passa a ter mais consciência do eu, quando a gente olha para dentro e tem consciência do eu, da minha existência, eu começo a perceber que eu sou várias pessoas dentro de uma só e que eu preciso domar essas pessoas. Eu preciso domar a menina birrenta, eu preciso domar a pessoa que precisa do celular para trabalhar, mas que ele não pode. Muitas vezes eu tenho um amigo que está na frente e ele é mais importante que naquele momento ele é mais importante, então naquele momento eu dispenso ele, então eu domei aquilo. É como fosse uma família no celular, no caso que você usou o celular, uma família que vai almoçar no domingo
e cada um olha para o seu celular. Então, esse momento é o momento de eu guardar o meu celular, e o mais importante é o meu pai, a minha mãe, a minha filha. Então, eu estou domando uma coisa que é importante para mim, mas que aquele momento não é importante. Eu imagino o caminho meio por aí. É isso mesmo, é bem por aí mesmo. Eu concordo plenamente com tudo que a senhora falou. É um trajeto árduo, muito difícil, muito longo. Mas onde que está o segredo? O segredo é bem por aí que a senhora falou. Se o meu problema é a forma como eu estou apegado às coisas externas, a fórmula que o budismo nos entrega para deixar de sofrer é deixar de estar apegado. Olha que simples. Fácil, né? Moleza, né? Moleza é o desapego. De novo, desapego não significa que não ser importante. Ah, então eu não posso usar o celular? Lógico que pode. Você não tem que depender dele. Ah, vamos dar um exemplo mais drástico para vocês entenderem? A gente falou de uma reprova, a gente falou de perder um celular. E se eu perco alguém querido? Né? E se eu perco uma pessoa que é importante para mim? Como que isso me impacta? Nossa, Léo, então eu não quero mais saber de budismo. O budismo fala que eu não posso amar as pessoas, que eu não posso amar a mim mesmo. Não, não é nada disso. A questão é, você ama tanto a si mesmo, você ama tanto ao outro, que é que nem a dona Marícia falou, você enxerga o que está dentro dele. Você entende que o que prende ele à terra, aquela carne que coloca ele aqui, é um detalhe. Então você é desapegado daquele. Eu sou apegado ao ser. Aquilo que vai de fora não me serve. Aí você pergunta, o budismo então fala do desapego com relação à nossa própria existência? Fala, com todas as letras. Eu tenho que ser desapegado da minha existência. Isso significa então que eu posso me jogar na frente do carro? Que todo budista é suicida? Não, gente, não é nada disso. Nós vivemos essa experiência terrena porque é ela que nos ensina o processo. Então ela é extremamente valiosa. O ego é importante, é valioso. Só nós não podemos permitir que a ilusão que ele nos coloca seja aquilo que nós levamos como verdade. Qual que é a terceira nobre verdade? É o desapego. A cessação do sofrimento é niroda. É a nossa capacidade de compreender essa natureza, de compreender a origem de dukkha e ser capaz de não depender, de não estar apegado nem a nós mesmos. E aí eu falo, isso é difícil? É difícil pra caramba. É muito, muito difícil. E aí que vem a quarta nobre verdade, né? Que é Magga, que é o caminho para acessar o sofrimento. A gente vai falar um pouco melhor no próximo encontro, tá? Mas olha lá. Então, as quatro nobres verdades, né? A existência do sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e The Eightfold Path, né? Que geralmente é traduzido como o caminho octomorfo, alguma coisa assim. São os 8 caminhos corretos, né? O que é isso? É tipo eightfold, 8 dobras, né, Léo? É que tem uma forma que ele fala em português. Espera aí que eu vou achar aqui na internet. Mas é tipo isso, Gil. As 8 dobras do caminho, entendeu? Sim, 8... isso também faz sentido. Falar 8 dobras também faz sentido. Por quê? Conta pra gente, enquanto eu pesquiso aqui. Porque atrela a natureza. Eu não sei se esses 8 caminhos que tu vai me dizer tem a ver com a natureza, tá? Mas quando a gente fala em dobra, a gente fala em quebrar, partir, romper.
E talvez esse caminho tenha a ver com esses rompimentos, sejam 8 rompimentos, 8 quebras, 8 partidas, sabe? Não sei se é, tá? Mas se for, faz sentido. Sim, tem todo sentido. Eu não tinha pensado por esse lado, Gil, mas eu acho que faz todo sentido, sim. Achei aqui, o caminho óctuplo, eles falam, geralmente. Mas, porque são 8 desdobramentos do caminho, né? São 8 subcaminhos aí, mas eu acho que faz super sentido, porque, na verdade, o que é a quarta nobre verdade? O que é o caminho óctuplo? É o seguinte, nós já sabemos que dukkha é a nossa incapacidade de estar satisfeito. Nós sabemos que isso é o que nos causa sofrimento, que é esse apego, essa ilusão que o mundo nos coloca. E nós sabemos que para nós cessarmos esse sofrimento, nós temos que nos desapegar. O que Buda propõe como o quarta nobre verdade? Ele propõe um caminho, o Dharma, em que você tem que fazer 8 coisas que vão fazer você chegar nesse ponto de desapego. Né? Agora ficou fácil, né? Claro que não, né? Claro que não. Continua dificílimo, né? Continua dificílimo. Mas quais que são esses 8 caminhos que a gente vai falar mais adiante, tá? Hoje a gente só vai pincelar e aí depois a gente consegue apresentar mais para frente. Primeiro, a compreensão correta. O que é a compreensão correta? Entender isso que nós falamos hoje. Conhecer. Esse é o primeiro passo. Se você não conhecer, não adianta nada. Você tem que saber para onde você está indo. 2, o pensamento correto. Eu tenho essa compreensão. Eu tenho esse entendimento. O que eu faço com isso? O que eu penso? O que isso me gera de ideias? Né? O meu pensamento correto, ele está intimamente ligado a eu me treinar a ter pensamentos que me levem para esse caminho. As palavras corretas. Qual é o discurso correto? Qual que é o discurso que me leva a esse caminho? É o discurso de não agressividade. É o discurso da comunicação não violenta. É o discurso do bem. É o discurso do amor. Qual que é a ação correta? A ação correta é a ação de estender a mão. É a ação de fazer... de ser benevolente, de ser carinhoso, de dar amor ao próximo, de ser compassivo. Qual que é o modo de vida correto? O modo de vida correto é o modo de vida simples, que não significa frugal, não significa não ter as coisas, mas dar valor às coisas pequenas. Percebem a diferença? Eu não preciso... eu sou simples, eu só tenho uma veste de roupa. Não, eu posso ter 10. Mas eu amo cada uma das 10. Entende? Cada uma delas é extremamente importante para mim. O esforço correto. Qual que é o esforço correto? É o esforço que sai do não esforço para o esforço. É aquela velha história de quem já está acostumado a meditar com a gente. Que se eu estiver sentado em postura de meditação, tentando não pensar em nada, né? É a velha brincadeira, né? Não pensa no elefante rosa. O que apareceu aí na cabeça? Obviamente o elefante rosa, né? Então o esforço correto é o esforço de você sair da não ação, da ação para não ação, né? E não o contrário. A atenção correta, que em geral é traduzido como mindfulness correto, né? Meditação. Treino de meditação. Talvez o mais importante das 8 dobras aí. E a concentração correta, que é viver o aqui e o agora. Estar presente no momento. Experimentar a realidade como ela verdadeiramente é. E aí eu trago para vocês essa frase que a gente falou na semana passada, né? O objetivo não é deixar de sentir emoções, mas deixar de ser escravo delas. Quando emoções conflituosas invadem a mente, existe um grande perigo de sermos perturbados por elas. Desse modo, ao deixar a raiva se dissipar no momento em que ela se manifesta, evitamos 2 maneiras inadequadas de tratá-la. Não deixamos que ela exploda e evitamos também simplesmente recalcá-la.
teremos abordado a raiva de maneira inteligente, deixando as suas chamas se extinguirem, né? Quando algo vem e te impacta, aqui ele dá o exemplo da raiva, mas pode ser o medo, pode ser a dor, pode ser até a euforia, né? Pode ser uma coisa que a gente às vezes interpreta como boa, né? Mas quando aquele sentimento, aquela emoção te impacta, a gente geralmente faz duas coisas. A primeira coisa é explodir. Pá! Alguém me xingou? Pimba, eu xingo de volta. Aconteceu alguma coisa ruim? Pum, eu me deprimo. Pum, eu me derrubo. Pum, eu acabo comigo. Pum, eu me jogo para baixo. Ou, a segunda coisa que a gente faz é guardar, né? Joga para baixo do tapete. Finge que não existe. Até o momento que você explode. O que aqui o budismo nos propõe é: olhe para essa situação de forma distante. Se distancie dela. Como que você se distancia? Desapegando. Ver a sensação que te impacta, não com os olhos do ego, não com os olhos da coisa que te conecta com o mundo externo. Observa ela com os olhos de quem está dentro. Perceba que a nota ruim na prova, perdeu o celular, bateu o carro, perdeu um ente querido, morrer, o raio que o parta. Claro que isso é em níveis diferentes, né? Que nada disso verdadeiramente importa. Não estou pedindo para que todos nós saiamos daqui felizes e contentes se alguém que a gente ama morrer. Ah, você consegue fazer isso? Claro que não. Né? Mas a gente consegue talvez tentar aplicar isso nas coisas pequenas do nosso dia a dia para a gente não se irritar com as coisas pequenas. Do tipo bater o carro, ir mal numa prova, perder o celular, ser xingado no trânsito, qualquer coisa que você pode... O seu chefe brigar com você, ou o seu emprego ser estressante. Aquilo que chegar, ao invés de você reagir imediatamente, ao invés de você falar, putz, chegou, pumba! Ou, pelo contrário, engolindo sapo e escondendo embaixo do tapete, senta, respira, observa, olha para aquilo, fecha os olhos, entra em posição de meditação. Se pergunta, isso é realmente ruim? Isso de fato deve me afetar? Se depois desse 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos de concentração, você chegar à conclusão de que deve te afetar, então tá tudo bem, pode se afetar. Agora, se depois desses 5 minutos, você falar, putz, de fato, isso não é tão importante assim. Claro que me deixa triste, claro que me deixa chateado. Eu não queria perder meu celular, eu gastei dinheiro, tinha minhas fotos, eu não queria ser demitido. Mas eu vou deixar que as coisas de fora mudem o meu estado interno? Ou eu serei capaz de ver que aquilo que é de fora não é real, é forte, é ruim, é chato? É. Mas que eu preciso estar forte internamente, que eu preciso entender isso para conseguir mudar, para conseguir buscar o próximo emprego, para conseguir juntar dinheiro para comprar um novo celular, para conseguir superar o luto, para conseguir assim por diante. Porque se você entrar, eu perdi o celular, foi horrível, eu perdi o emprego, e não refletir sobre esse assunto, não perceber que isso não muda quem você é, não te impacta dentro de você, não é capaz de mudar o seu estado interno. Se isso te deixar para baixo, te deixar triste, te deixar fraco, te deixar impotente, quando que você vai conseguir um próximo emprego? Nunca. Vai ser cada vez mais difícil de conseguir um emprego novo. Agora, se essa demissão te encostar, chegar em você fizer essa reflexão, você sentar, você respirar, você olhar para dentro e falar, peraí, isso é ruim, isso é chato, mas isso não muda quem eu sou, isso não muda meu valor, isso não muda meu interno, isso só afeta meu ego. Eu verdadeiramente continuo forte, continuo disposto, continuo firme. Você se gera essa autoenergia para seguir em frente e fazer o próximo passo. Lembra que a gente falou na semana passada? Se uma situação é boa, fique com ela. Se uma situação é ruim
e consegue ser revertida, reverta. Se uma situação é ruim e não consegue ser revertida, quem tem que ser transformado é você. Peraí. E aqui, eu não vou ler esse aqui, mas o que o Mathieu Ricard fala pra gente é que essa capacidade, ela é treinável. Quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue. O Mathieu Ricard era biólogo, PhD, ele decidiu se tornar monge budista e hoje é considerado o homem mais feliz do mundo. Né? É muito interessante que para montar essa aula, eu revi um curso que eu fiz da Universidade de Princeton, que é um curso que fala sobre budismo e psicologia moderna. Se alguém quiser, eu tenho esse curso no YouTube, são 30 aulas, tá? Se alguém quiser assistir, o problema é que ele é todo em inglês. Eu mando lá para vocês, mas ele é todo em inglês. Tem legenda em inglês só. Mas é bem bacana. E aí, numa das aulas, o professor da Universidade de Princeton, ele entrevista um monge budista. E aí, ele pergunta assim, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele fala, pode. Você já atingiu a iluminação? Você já está completamente desapegado? Você já atingiu o nirvana? O monge começa a gargalhar, assim, ele fala, claro que não, bicho. Nossa, mas você medita há 30 anos, 10 vezes por dia. Ele fala, talvez um ou outro monge tibetano lá tenha alcançado. Ele fala, mas essa é muito difícil. Aí ele pergunta, mas qual é o objetivo, então? Se encontrar a iluminação, se o que nos faz, se a busca pelo negócio é encontrar a iluminação e ninguém consegue, qual que é a lógica? Aí ele fala assim, porque você não precisa chegar lá para ser melhor. Você não precisa chegar lá para se sentir bem. O objetivo não é estar iluminado, não é ser Buda, é ser melhor. Né? E isso faz muito... Aí ele já não fala, tá? Mas isso faz muito sentido dentro da lógica búdica, tá? Porque dentro do budismo, a ideia é que quando você morre, você volta na sua próxima encarnação um pouco mais próximo da iluminação. E depois um pouco mais próximo, depois um pouco mais próximo, até que você nasce um dia Buda. E aí quando você morre, você não volta mais. Verdade, mentira? Não sei. Não tô aqui para julgar. Dúvidas, perguntas, prováveis respostas. Em 1 minuto, que já são 10h20. Fala, dona Larissa. Brincadeira, pode falar. Tá desligado o mic. Tem que acionar o microfone. O importante é o caminho. Com certeza. Com certeza. O tal, o Dharma. Isso. Que mais? Fez sentido o que eu falei, gente, hoje? Foi muita loucura, foi muito ruim, deu para entender. A gente vai entrar um pouco mais nesses 8 caminhos corretos, né? Então tá bom. Porque essa coisa de modo de vida correto, mas o que é o correto? O que é o verdadeiro? O que dá para... Porque aqui, né, a gente não consegue nem fazer as missões da semana. Consegue nem ficar quieto um dia da semana. Vai sim. Pode ficar tranquilo. Bom, beleza. No próximo encontro, o Matheus já vai trazer um pouco sobre isso, tá? Ele vai falar sobre o Dharma, o Karma e a psicologia positiva. E aí, nos outros 2 encontros, a gente fala um pouco mais também. Tá? Gente, só pra gente ir embora, semana que vem, nosso encontro seria na terça-feira, dia 15, tá? Porém, é um dia que é feriado e tem um monte de outras coisas acontecendo também. Eu vou estar fazendo prova de residência, até por isso que o Matheus que vai estar comandando esse dia, eu vou estar aqui com vocês, mas... então, a gente pensou em mudar do dia 15 para outro dia.
Até porque é feriado, todo mundo descansa e deixa para um outro dia, talvez segunda ou quarta. Pode ser? A gente conversa lá no grupo? Pode? Depois a gente conversa uma data melhor. Tá bom? Beleza. Mais dúvidas, mais questões? Podemos finalizar? Vamos aparecer todo mundo aí tirar uma fotinho? Quem quiser aparecer, né? Óbvio. Sorriam. Aí, legal demais, gente. Obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha feito sentido. Espero que tenha sido alguma coisa útil aí, que vocês possam tentar utilizar para aplicar um pouquinho mais essas metas diárias que a gente colocou e que eu não tenha viajado muito na maionese. Se eu viajei, bom, já foi. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Boa noite, bom descanso e até. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, foi ótimo, excelente. Obrigada. Boa noite, Leozinha. Boa noite. Muito obrigada. Um beijo.